A paz do nosso Senhor Jesus aos meus amigos do Face. Eu quero aqui trazer mais uma palavra, uma mensagem do Reino, com um grande desejo no meu coração de que esta palavra possa abençoar a tua vida, mudar a tua história. Esta palavra se encontra no livro de Mateus, no capítulo 15 e no versículo 21. Eu gostaria de estar lendo esse texto que fala sobre a mulher cananeia. Diz assim a palavra do nosso Deus: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comeram das migalhas que caíram da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. Desde aquela hora, a sua filha ficou sã, ou seja, foi curada. Eu quero aqui trazer uma palavra sobre as lições da mulher cananeia. Podemos aprender através deste texto sobre algumas lições que esta mulher cananeia nos dá. Ela nos dá 4 lições através desta palavra, desta história. Podemos aprender 4 lições com esta mulher. E a primeira lição que aprendemos com a mulher cananeia é a lição da determinação. A segunda lição que aprendemos com a mulher cananeia é a perseverança. E a terceira lição é a humildade. E a quarta lição é a fé da mulher cananeia. A mulher cananeia, ela tinha uma filha. E a filha desta mulher, ela vivia atormentada por demônios. Os demônios tomavam aquela jovem e ela ficava totalmente possessa, totalmente endemoniada, fora de si. E isso já vinha há um longo tempo. Então o sofrimento daquela mulher, o sofrimento da filha daquela mãe, já era a longo prazo. Ela já não aguentava mais aquela situação. Ela já não sabia mais o que fazer para mudar aquela situação.
Certamente ela ouviu falar que o Senhor Jesus poderia curá-la. E ela ouviu falar que Jesus estava passando por aquele caminho. E ela viu ali uma oportunidade. Então a primeira lição que nós podemos aprender com a mulher cananeia é a sua perseverança. Ela não aceitava mais aquela situação que ela estava vivendo, aquele sofrimento na sua família. E aí ela foi em busca do Senhor Jesus, ela foi em busca do Mestre. E ela foi com muita determinação. A mulher cananeia, ela foi determinada. Ela foi determinada. Pessoas determinadas a vencer, elas sabem aproveitar as oportunidades. Elas sabem aproveitar bem as oportunidades. Ela sabia que Jesus poderia mudar aquela situação. Ela acreditava que Jesus poderia reverter aquele quadro, que Jesus poderia libertar a sua filha, curar a sua filha. E ela viu ali a oportunidade de ter ali a sua vitória. Ela viu ali a oportunidade de alcançar a sua vitória. E aí ela foi com toda a determinação. Os grandes vencedores, escute bem isso, os grandes vencedores, eles só alcançaram as suas vitórias, só foram vencedores, porque eles foram determinados, porque eles enfrentaram os desafios da vida com coragem. Eles enfrentaram os desafios da vida com determinação. Se queremos alcançar um objetivo, nós também temos que ser determinados. Se não houver determinação, é impossível de alcançarmos a nossa vitória. Se queremos ter vitória, temos que tomar, por exemplo, esta lição que a mulher cananeia nos dá, a lição da determinação. Ela foi determinada, ela foi em busca da sua vitória. A segunda lição que aprendemos com a mulher cananeia é a sua perseverança. Ela também foi perseverante naquilo que ela queria. Ela foi provada pelo Senhor. O Senhor provou a ela. Mas ela, além de ser determinada, ela também foi perseverante. Ela foi perseverante. A presença do Senhor estava passando pelaquele lugar. E ela então perseverou naquilo que ela queria. A perseverança é a grande virtude dos vencedores. Não tem como ser vencedor, não tem como ter vitória, não tem como alcançarmos os objetivos que almejamos se nós não formos perseverantes. Se você quer alcançar algo, você deve ser perseverante. Você não deve desistir. Você não deve se render, jogar a toalha. Talvez você esteja pensando em parar. Talvez você esteja pensando em desistir daquele teu sonho, daquele teu projeto, porque as coisas começaram a dar errado, começaram a andar de maneira contrária do que você estava esperando. Mas eu venho aqui te dizer
persevere. Persevere, seja perseverante, seja determinado, porque a tua vitória vai chegar. A perseverança é uma grande virtude na vida daqueles que desejam vencer. O versículo 24, olha o que diz no versículo 24 e no versículo 25 do texto que foi lido. Olha o que a palavra diz. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Ela foi provada. Ela poderia ter desistido diante daquela situação. Em outras palavras, era o mesmo de que ela estivesse ouvindo um não. Ela foi até o Senhor Jesus, pedir ao Senhor Jesus que curasse a sua filha. E o Senhor Jesus vira para ela e fala: olha, não convém que eu faça isso. Mas o Senhor estava provando ela. Ela poderia ter desistido, mas ela não desistiu. Por que ela não desistiu? Porque ela era perseverante. Por que ela não parou? Porque ela estava determinada. Ela estava determinada a ter a vitória. Ela queria a sua bênção e foi perseverante. A perseverança pode te levar a grandes conquistas. A tua determinação, ela pode te levar a triunfar sobre qualquer situação. A terceira lição que podemos aprender com a mulher cananeia é a sua humildade. Pessoas que estão dispostas a se humilharem na presença do Senhor estarão dando um grande passo para a sua vitória. As pessoas que estão dispostas a se humilharem na presença do Senhor, elas estarão dando um grande passo para obter a vitória. Olha o que diz no versículo 26 e 27 do texto que foi lido. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Olha a humildade daquela mulher. Em Lucas 18:14, Jesus disse: Todo aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Quando se humilhamos diante do nosso Deus, o Senhor, Ele nos exalta. Aleluia. Você tem se humilhado e vai haver exaltação de Deus para a tua vida. Aleluia. Aquela mulher, ela nos dá também esta lição de se humilhar.
A palavra do Senhor é bem clara. Aqueles que se humilham na presença do Senhor, o Senhor exalta. Ele vos exaltará. Tiago 4,10 está escrito: humilhai-vos, humilhai-vos, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. A quarta lição que podemos aprender com a mulher cananeia é a sua grande fé, porque ela foi uma mulher de fé. Além de ser determinada, além de ser perseverante, além de se humilhar, ela foi uma mulher de grande fé. Ela acreditou que o seu milagre era possível. E por ela acreditar, ela foi determinada, ela foi perseverante e ela foi até o fim, ela se humilhou. Se você quer ter vitória da parte de Deus, não desista. Seja determinado, determinada, seja perseverante. Se humilhe na presença do Senhor. Tenha fé, porque assim fazendo, a tua vitória vai chegar. Então, a quarta lição da mulher cananeia é a sua grande fé. As pessoas vencedoras precisam acreditar até o fim. Algumas pessoas que antes acreditavam e que deixaram de acreditar, deixaram de ter vitória também. Precisamos acreditar que a nossa vitória vai chegar. Mesmo Jesus colocando algumas objeções para testar a sua fé, aquela mulher, ela continuou acreditando. Mesmo o Senhor provando a fé dela, ela continuou acreditando. Ela continuou acreditando na misericórdia do Senhor. Ela continuou acreditando no amor do Senhor. E por fim, Jesus, ele se rendeu à sua grande fé. Jesus se rendeu à grande fé demonstrada pela mulher cananeia. E aí o Senhor, ele ordenou a sua vitória. O Senhor, ele vai ordenar a vitória dele para a tua vida. Eu não sei em qual área da tua vida você precisa de vitória. Eu não sei qual é a causa que você tem apresentado perante Deus, mas o Senhor, ele tem tomado conhecimento de tudo que você tem passado. O Senhor tem contemplado a tua vida e o desejo do coração de Deus é de declarar vitória para a tua vida. Mas o Senhor, ele requer que você tenha fé. Continue acreditando, continue perseverando, continue se humilhando perante o Senhor, continue sendo esta pessoa determinada, porque a tua vitória vai chegar. Aleluias. A mulher cananeia, ela era uma mulher de grande fé. E o Senhor Jesus, ele então determinou a vitória sobre a vida dela. O Senhor Jesus, ele disse: olha, faça-se contigo como queres. Ou seja, hoje
O Senhor, Ele realiza o desejo do teu coração. Ele atende ao que você está precisando. O impossível de Deus o impossível da tua vida vai se tornar possível. Porque Deus, Ele vai fazer com que o impossível se torne possível. E desde aquele momento, então, em que o Senhor determinou a cura, a filha da mulher cananeia ficou curada. Olha o que o Senhor fala na sua palavra em Marcos, capítulo 9, versículo 23. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Se você crê que Deus pode fazer na tua vida, ainda que para você seja impossível, o Senhor fará com que isso que é impossível se torne possível. Porque para o Senhor não existe impossível. Todas as coisas para o nosso Deus são possíveis. Aleluia. Em Gálatas 3:9 está escrito que os da fé são abençoados com o crente Abraão, por causa de sua grande fé demonstrada. A mulher cananeia foi abençoada como se fosse uma verdadeira filha de Abraão. Fé. Tenha fé. A tua fé em Deus pode mudar tudo. A tua fé em Deus pode fazer com que o impossível aconteça. Com determinação, com perseverança, com humildade, com fé, podemos alcançar os nossos objetivos. Você pode sim. Você pode, você é capaz de alcançar os teus objetivos. Basta tão somente ser determinado, ser perseverante, ser humilde e ter fé. Algumas pessoas, infelizmente, não conseguem alcançar os seus objetivos. Infelizmente, algumas pessoas não conseguem alcançar a vitória da parte de Deus, porque não são determinadas, não são perseverantes, não se humilham, não têm fé. Infelizmente, algumas pessoas não conseguem alcançar os seus objetivos. Batalham, correm atrás daquilo que querem, mas não conseguem. Porque elas não conseguem. Porque no meio do caminho elas desistem. Quando surgem obstáculos, quando surgem alguns empecilhos, elas desistem facilmente. Quantos estavam prestes a alcançar os seus objetivos e por algum motivo desistiu? Muitos não têm alcançado os seus objetivos porque têm desistido facilmente. Não devemos desistir facilmente. Devemos ser perseverantes, irmos até o fim. A mulher cananeia, ela não pensou em desistir. Em momento algum, ela pensou em desistir. Esse pensamento de desistir não passou pela mente dela. Ela não queria mais aquela situação. Ela não aceitava mais aquele sofrimento. Ela não pensou em desistir em nenhum momento. Nós também não podemos jamais pensar em desistir.
desistir jamais, continuar adiante sempre. Nunca desista dos teus sonhos. Nunca desista, porque os teus sonhos têm um sim de Deus. Este projeto que está no teu coração foi dado por Deus. Se você desistir dele, você não vai alcançá-lo. Ele não irá se realizar. O Senhor te diz: persevere, seja perseverante, seja perseverante, seja determinado, determinada naquilo que você quer. Tenha fé, porque isto te levará a ter vitórias. Que Deus abençoe a tua vida grandemente. Em nome do Senhor Jesus. Amém.